paz, boa noite, igreja. Estou aqui para contar um pouquinho do nosso testemunho, como que foi o ano de 2020. E eu vou começar pelo projeto de vida, onde a gente, lá no final de 2019, eu e a Jaqueline e o Gabriel, a gente estava orando para que o Gabriel conseguisse se colocar no mercado de trabalho. E colocamos isso no projeto de vida. E aquilo que eu considero que é o nosso primeiro dia útil, dia 13 de janeiro, Deus já deu a resposta, o Gabriel aí entrando trabalhar. E eu não imaginava que isso teria um certo impacto aí nos dias da pandemia, nas dificuldades futuras. E quando chegou no início da pandemia, lá para o mês de março, a gente tinha uma dúvida com relação à faculdade do Gabriel, se ele ia fazer presencial ou à distância. E aí, conversamos com algumas pessoas, resolvemos que ele ia fazer à distância. Então começou a faculdade. E o interessante é que na faculdade, à distância, a gente paga cerca de 30% do valor de uma faculdade presencial. Isso já era uma providência de Deus. Porque quando começou a pandemia, a maioria das pessoas começaram a fazer a faculdade à distância, porém com um pagamento integral. Alguns teve alguma negociação e tal, mas continuou ali com pagamento integral. Muito bem, foi passando os dias. No mês de maio, a empresa nos chamou, que foi ali o pico da decisão com relação à produtividade, que ia mudar o nosso horário, né? Ia fazer uma adequação no salário, no qual eu perderia aí cerca de 30% dos meus ganhos. Passou-se os dias e eu viajo para Sumaré e tinha um parceiro de viagem. Logo no decorrer dos dias ele foi demitido. Então eu teria que pagar a parte dele do carro e tal, mas já veio ali logo uma providência de Deus. Teve uma negociação ali de PLR, no qual o valor recebido foi exatamente o valor que eu tive que passar para ele com relação ao pagamento desse veículo. Enfim, aí continuei. A gente viajava em 3, passamos a viajar em 2. Dias depois, esse outro parceiro foi mudado de horário e eu fiquei sozinho. Isso, com a redução do salário, com o aumento do custo da viagem, significou para mim um impacto de 50% do valor do ganho. Ou seja, passei a viver com a metade do que ganhava. Um pouco mais para frente, algumas pessoas começaram a viajar comigo, inclusive veio um rapaz e ele ficou definitivo. E esse rapaz aí, foi muito interessante a situação com ele, porque eu ia ouvindo os cultos, né? E eu me referia sobre os cultos da seguinte forma: vou ouvir o Jota, né? E aí eu perguntei para ele se estava tudo bem e tal. Ele falou que legal, que estava tudo bem. E ele começou a ouvir comigo os cultos, né? E começou a gostar, fazer uns elogios, eu falando de Jesus para ele. Mas teve um determinado dia que eu achei muito interessante, que era dia dele dirigir, porque a gente revezava. Ele falou... Eu falei, pode ligar o rádio aí, ficar à vontade que eu vou descansar. Aí ele me perguntou, mas não tem o Jota hoje? E eu falei, tem. Ele falou, então coloca aí pra gente ouvir. E os dias se passaram, esse rapaz, né, a gente sempre ouvindo as pregações junto, até que um dia de manhã ele me ligou e falou, olha, fui no médico hoje e o médico me afastou, porque ele estava com alguns sintomas, por 14 dias, porque é suspeito de Covid. Ele até brincou comigo, então fique esperto. Aí, beleza, passou aquele dia, no outro dia de manhã cheguei na empresa e fui direcionado direto para o ambulatório médico, porque o resultado de exame dele tinha ficado positivo. Então eu fiz o exame e voltei para o trabalho, né, porque estava sem sintoma nenhum e tal. Quando foi no outro dia, ele me ligou e falou assim que a família dele, os 4 da casa dele, tinha dado positivo e que ele estava meio preocupado. Mas eu falei, não, estamos orando por você, fique tranquilo. E passou mais um dia, saiu o resultado do meu exame e, para a glória de Deus, eu estava, né, deu negativo. Então eu vi aí que foi um livramento de Deus. Então o que eu quero dizer, irmãos? Que Deus, ele sempre está presente cuidando de nós. Ainda que seja num momento difícil, momento de dificuldade, seja financeiro, mas Deus sempre faz algo para nos aportar com relação à nossa vida. É isso que eu queria falar para os irmãos. Deus abençoe vocês. Amém.